Copa Hermetic Rams Trimegisto Parte 2. Pois do próprio fato de sua realidade estão cheias de ar e de sopro. Esta proposição é irrefutável, ó Trismegistos. O lugar no qual, então se move o universo, que dizemos que ele é. Um incorpóreo, Asclépios. Mas o que é incorpóreo? Um intelecto, que contém inteiramente a si próprio, livre de todo o corpo, infalível, impassível, intangível, imutável em sua própria estabilidade, contendo todos os seres, e os conservando no ser, do qual são como os raios, o bem, a verdade, o arquétipo do espírito, o arquétipo da alma. Mas Deus, então, o que é? É aquele que não é nenhuma dessas coisas, mas que por outro lado, é para essas coisas a causa de sua existência, para tudo, e para cada um dos seres. Pois ele não deixou lugar algum ao não ser. A todas as coisas que existem vêm, e são a partir de coisas que existem, e não a partir de coisas inexistentes, pois não é da natureza das coisas inexistentes vir a ser, mas sua natureza é tal que elas não podem ser qualquer coisa, e em contrapartida as coisas que são não poderão vir a não ser, jamais. Que queres dizer com não ser jamais? Deus, então, não é intelecto, mas é a causa da existência do intelecto, e não é sopro, mas é a causa da existência do sopro, e ele não é a luz, mas é a causa da existência da luz. De modo que é sob esses dois nomes que é preciso adorar a Deus, pois pertencem somente a ele, e a nenhum outro. Pois nenhum dos outros seres chamados deuses, nem os humanos, nem os daimons podem em qualquer grau que seja, ser bons, salvo Deus somente. Ele apenas é isto, e nenhum outro. Todos os outros seres são incapazes de conter a natureza do bem, pois são corpo e alma, e não possuem lugar que possa conter o bem. A amplitude do bem é tão grande quanto a realidade de todos os seres, e dos corpos, bem como dos incorpóreos, dos sensíveis, e dos inteligíveis. Eis o que é o bem, eis o que é Deus. Não chame nenhuma outra coisa de boa, pois isto é impiedade, ou dê a Deus qualquer outro nome que esse único nome de bem, pois isso também é uma impiedade. Certamente, todos pronunciam a palavra bem, mas não percebem o que ela pode ser. Eis, porque não percebem também o que é Deus, mas, por ignorância, chamam bons os deuses, e certos homens, ainda que não possam ser, e nem se tornar, pois o bem é o que menos se pode retirar de Deus, é inseparável de Deus, porque é o próprio Deus. Todos os outros deuses imortais são honrados com o nome de Deus. Mas Deus é o bem, não por uma denominação honorífica, mas pela sua natureza. Pois a natureza de Deus é apenas uma coisa, o bem, e os dois juntamente formam uma única e mesma espécie, da qual saem todas as outras espécies. Pois o ser bom é aquele que tudo dá e nada recebe. Ora, Deus tudo dá e nada recebe. Deus é, portanto, o bem, e o bem é Deus. A outra denominação de Deus, e a de Pai, devido à virtude que possui de criar todas as coisas, pois, e ao Pai que cabe o criar. Também a procriação das crianças é tida pelas pessoas sábias como a função mais importante da vida, e a mais santa, e se vê o fato de um ser humano deixar a vida sem procriar como o maior infortúnio, e o maior pecado, e um tal ser humano é punido depois da morte pelos daimons. Eis a pena que é submetido, a alma do ser humano que morre sem filho, é condenada a entrar em um corpo que não possui a natureza de homem, nem de mulher, o que é objeto de execração por parte do sol. Por esta razão, Asclépios, deves guardar-te de felicitar o ser humano que não possui filhos, contrariamente à piedade de sua infelicidade, sabendo qual o castigo que o espera. Mas isto basta, Asclépios, como conhecimento preliminar da natureza de todas as coisas. Capítulo 2. Discurso sagrado de Hermes. Glória das coisas é Deus, e o divino, e a natureza divina. Princípio dos seres é Deus, e o intelecto,
e a natureza, e a matéria, porque ele é a sabedoria para a revelação das coisas. Princípio é o divino, e ele é natureza, energia, necessidade, fim, renovação. Ora, existe uma obscuridade sem fim no abismo, e água, e um sopro inteligente e sutil, tudo isto existente no caos pela potência divina. Então surge uma luz santa, e se destacando da substância úmida, os elementos se condensam, e os deuses separam os seres da natureza germinal. Com efeito, quando as coisas estavam definidas, e não formadas, os elementos leves separaram-se dos outros dirigindo-se para o alto, e os elementos pesados repousaram sobre a areia úmida. Todo o universo foi dividido em partes pela ação do fogo, e mantido suspenso de forma a ser veiculado pelo sopro. E viu-se o céu em 7 círculos, e os deuses apareceram sob forma de astros com todas suas constelações. A natureza do alto foi ajustada segundo suas articulações com os deuses que continha em si. E o círculo envolvente movimenta-se circularmente no ar, veiculado no seu curso circular pelo sopro divino. E cada deus, pelo seu próprio poder, produziu o que lhe foi designado. Assim nasceram os animais quadrúpedes, e os que se arrastam, os que vivem na água, e aqueles que voam, toda a semente germinal, e a erva, o tenro oscilar de toda a flor possuem-se a semente da reprodução. E os deuses produziram as sementes que gerariam os humanos, para conhecer as obras divinas, e prestar um testemunho ativo à natureza, para aumentar o número de humanos, para dominar o que existe sob o céu, e reconhecer as coisas boas, para crescer, e multiplicar-se, e toda alma na carne, pelo curso dos deuses cíclicos semeados, para a contemplação do céu, e do curso dos deuses celestes, e das obras divinas, e da atividade da natureza, para o conhecimento da potência divina, para conhecer as entranhas das coisas boas, e más, e descobrir toda a arte de fabricar coisas boas. Desde então começou para eles a condução da vida humana, e o adquirir da sabedoria segundo a sorte que lhe determina o curso dos deuses cíclicos, e de se dissolver naquilo que restará deles, depois de ter deixado na terra grandes monumentos de suas indústrias. Todo nascimento de carne animada, ou da semente dos frutos, e de toda obra da indústria, tudo que tiver sido diminuído será renovado, pela necessidade, e pela renovação dos próprios deuses, pelo curso do círculo da natureza que regula o número. Pois o divino, e a inteira combinação cósmica renovada pela natureza, pois, é no divino que a natureza tem seu lugar. Capítulo 3. De Hermes, Atat. A cratera, ou a mônada. Desde a criação deste mundo pelo Demiurgo, não com as mãos, mas pela palavra, concebeu como presente, e sempre existente, e tendo tudo feito, e sendo um único, tendo formado os seres pela sua própria. Pois este é o verdadeiro corpo, que não se pode tocar, nem ver, nem medir, que não possui dimensão, que não é semelhante a nenhum outro corpo. Pois não é fogo, nem água, nem ar, nem sopro, mas as coisas provêm de si. Ora, como ele é bom, não quis dedicar a sua oferenda a si somente, nem para si unicamente ornar a terra, mas enviou para cá, como ornamento desse corpo divino, o ser humano, vivente mortal, ornamento do vivente imortal. E se o mundo situou sobre os vivos pela eternidade da vida, o ser humano situou acima do mundo pela razão, e pelo intelecto. O homem, com efeito, tornou-se o contemplador da obra de Deus, e prostou-se maravilhando, aprendendo a conhecer o Criador. A razão então, ó Tat, Deus distribuiu-a em partilha a todos os humanos, mas não fez o mesmo quanto ao intelecto. Não que ele tenha provado alguns pela inveja, pois a mesma não deriva do alto, mas é aqui embaixo que ela se forma nas almas dos humanos que não possuem intelecto. Porque então, Pai, Deus não estendeu a todos o intelecto. É que ele pretendeu, meu filho, que o intelecto fosse dado às almas como um prêmio que quisessem conquistar. E onde ele o colocou? Encheu uma grande cratera que havia enviado à terra, e ordenou a um arauto que proclamasse ao coração dos homens estas palavras: mergulha-te, tu que o podes, nesta cratera,
Tu que crês que subirás para aquele que enviou a terra à cratera, tu que sabes, porque vieste a ser. Todos aqueles que atentaram à proclamação, e que foram batizados neste batismo de intelecto, tomaram parte no conhecimento, e tornaram-se seres humanos perfeitos, porque receberam o intelecto. Aqueles que negligenciaram a escuta da proclamação, aqueles são os logikoi, porque não adquiriram o intelecto, e ignoram, porque nasceram, e quais os autores disto. As sensações desses homens são todas vizinhas daquelas dos animais sem razão, e, como seu temperamento permanece num estado de paixão e de cólera, não admiram as coisas dignas de contemplação, fixam-se apenas nas volúpias e apetites corporais, e creem que é para estas coisas que o ser humano veio a ser. Contrariamente, todos aqueles que tiveram parte no dom vindo de Deus, aqueles, ó Tati, quando se comparam as suas obras com as da outra classe, são imortais, e não mais mortais, pois atingiram a todas as coisas pelo seu próprio intelecto, as da terra, as do céu, e o que se pode encontrar ainda acima do céu. Tendo-se elevado a uma tal altura, viram o bem, e tendo visto, consideraram a permanência cá embaixo como uma infelicidade. Então, tendo desprezado todos os seres corporais e incorpóreos, desejam um único. Tal é, ó Tati, a ciência do intelecto, possessão em abundância das coisas divinas, e a compreensão de Deus, pois a cratera é divina. Eu também quero ser batizado, ó Pai. Se não desprezas o teu corpo, meu filho, não podes amar a ti mesmo. Mas se amas a ti mesmo, possuirás o intelecto, e possuindo o intelecto terás também parte na ciência. Como dizes isto, ó Pai? Impossível, meu filho, prender-se ao mesmo tempo a essas duas coisas, as coisas mortais e as coisas divinas. Pois como há duas espécies de seres, o corpóreo e o incorpóreo, e que essas duas categorias dividem o mortal e o divino, resta apenas escolher uma ou outra, caso se queira escolher, pois não é possível tomar ao mesmo tempo a uma e a outra, e quando só resta escolher, o defeito de uma mostra a potência ativa da outra. Portanto, a escolha do melhor não somente mostra a sua existência para aquele que a fez, a mais gloriosa, mas ela diviniza o ser humano, e manifesta ainda piedade para Deus. Ao contrário, a escolha do pior acarretou a perda do ser humano, e por outro lado, se não foi, de resto, uma ofensa a Deus, recaiu pelo menos nisto: como as procissões avançam no meio da turbamulta sem serem capazes de produzir coisa alguma por si mesmas, mas não sem oprimir a marcha dos outros, estes seres humanos verossimilhantemente a elas nada mais fazem que processionar no mundo, arrastados que são pelas volúpias corporais. Já que é assim, ó Tati, nós tivemos, e teremos sempre à nossa disposição que vem de Deus, mas que aquilo que vem de nós lhe corresponda, e não seja falto, pois Deus não é o responsável, nós é que somos responsáveis pelos nossos males naquilo em que os preferimos aos bens. Vês, meu filho, quantos corpos nos é necessário atravessar, quantos coros demoníacos, e que sucessão contínua, e quais cursos de astros para nos lançarmos a um único. Pois o bem é intransponível, sem limite, e sem fim, e relativamente a si próprio, sem princípio também, ainda que para nós pareça ter um quando o conhecemos. Apossemo-nos, portanto, desse começo, e percorramo-lo com todo desejo, pois é uma via tortuosa abandonar os objetos familiares e presentes para arrepiar caminho para as coisas antigas e primordiais. Com efeito, isso que aparece aos olhos faz nossas delícias, enquanto que o inaparente desperta a nossa dúvida. Ora, as coisas más são mais aparentes aos olhos, o bem, contrariamente, é invisível aos olhos visíveis. Não possui efetivamente nem forma, nem figura. É por isso que é semelhante a si mesmo, e é dissemelhante de tudo ou mais, pois é impossível que um incorporal torne-se aparente a um corpo. Tal, e a diferença entre o semelhante e o dissemelhante, e a deficiência que afeta o dissemelhante considera particularmente o semelhante. Ora, a mônada, sendo o princípio de todas coisas,
existe em todas as coisas, enquanto raiz e princípio. Ora, nada existe sem princípio. Quanto ao próprio princípio, não sai de nada, a não ser de si mesmo, pois é com efeito o princípio de tudo ou mais. Sendo, então, princípio, a mônada compreende todo números, sem ser compreendida em nenhum deles. E engendra todo número sem ser engendrada por nenhum outro número. Efetivamente, tudo que é engendrado é imperfeito, indivisível, extensível, irredutível. Ora, nada disso afeta o perfeito. E se o que é extensível deriva sua extensão da mônada, sucumbe por outro lado à sua própria fraqueza quando não é mais capaz de conter a mônada. Tal é, portanto, ó Tati, a imagem de Deus, que desenhei para ti com o melhor de minhas forças. Se a contemplas como é, e a representas com os olhos do coração, creia-me, criança, encontrarás o caminho que leva às coisas do alto. Ou, antes, é a própria imagem que te mostrará a rota. Pois a contemplação possui uma virtude própria, aqueles que uma vez já contemplaram, tomam em sua posse, e os atrai a si como, disse, o ímã atrai o ferro. Capítulo 4. De Hermes, a seu filho Tati. Que Deus é ao mesmo tempo inaparente, e o mais aparente. Eis ainda uma doutrina, ó Tati, que eu quero expor totalmente, a fim de que não permaneças não iniciado nos mistérios daquele que é muito grande por ser chamado Deus. Perceba como o ser que parece a maioria inaparente vai tornar-se para ti o mais aparente. Com efeito, ele não poderia existir sempre se não fosse inaparente, pois tudo que é aparente foi engendrado, pois apareceu um dia. Contrariamente, o inaparente existe sempre, pois não tem necessidade de aparecer, é eterno, com efeito, e é ele que faz aparecer todas as outras coisas, sendo ele mesmo inaparente, pois existe sempre. Fez aparecer todas as coisas, mas não aparece, engendra, mas não é engendrado, não nos oferece uma imagem sensível, mas dá uma imagem sensível às coisas. Pois não há apresentação em imagem sensível além daquela dos seres engendrados, efetivamente vir a ser, é aparecer aos sentidos. É, portanto, evidente que o único não engendrado é ao mesmo tempo não suscetível de se apresentar numa imagem sensível e inaparente, mas que, como ele dá uma imagem sensível às coisas, aparece através de todas, e em todas, e aparece sobretudo àqueles aos quais quis aparecer. Portanto, ó meu filho Tati, ora ao Senhor, Pai, e único, e que não é o um, mas fonte do um, para que se mostre propício, a fim de que possas alcançar pelo pensamento esse Deus que é tão grande, para que ele faça luzir nem que seja apenas um de seus raios sobre a tua inteligência. Somente, com efeito, o pensamento vê o inaparente, pois é também inaparente. Se o podes, ele aparecerá, então aos olhos de teu intelecto, ó Tati, pois o Senhor se manifesta em plena liberdade através do mundo inteiro. Podes ver teu pensamento, alcançá-lo com tuas próprias mãos, e contemplar a imagem de Deus. Mas se mesmo o que está em ti, te é inaparente, como Deus se manifestará a ti através de teus olhos carnais. Se desejas ver a Deus, considera o Sol, considera o curso da Lua, considera a ordem dos astros. Quem é que os mantém em ordem? Toda ordem supõe, de fato, uma delimitação quanto aos números e ao lugar. O Sol, Deus supremo entre os deuses do céu, a quem todos os deuses celestes cedem passagem como a seu rei e dinasta. Sim, o Sol com seu talhe imenso, ele que é maior que a terra, e o mar, suporta ter acima de si cumprindo suas revoluções os astros menores que ele. A que reverencia, ou teme, meu filho? Todos esses astros que estão no céu não cumprem, cada um deles, um curso semelhante, ou equivalente. O que determinou para cada um deles o modo e a amplitude do curso? Veja a ursa, que gira ao redor de si mesma, arrastando na sua revolução o céu inteiro, que é que possui este instrumento, que é que encerrou o mar em seus limites, que estabeleceu a terra em seus fundamentos. Pois existe alguém, ó Tati,
que é o Criador, e o Mestre das coisas. Não poderia efetivamente o lugar, ou números, ou a medida serem observados com cuidado se não existisse alguém que os tivesse criado. Toda boa ordem com efeito supõe um Criador, somente a ausência de lugar, e de medida não supõe. Mas esta ausência mesmo, possui mestre, meu filho. E com efeito, se o desordenado é deficiente, não obedece menos ao mestre que não impôs ainda a boa ordem à ausência de lugar, e de ordem. Apraz aos seus que te fosse dado asas, e o voar, e colocado ao meio da terra, e do céu, ver a massa sólida da terra, as ondas imensas do mar, os cursos fluentes dos rios, os movimentos livres do ar, a penetração do fogo, o curso dos astros, a rapidez do céu, seu circuito em redor dos mesmos pontos. A que esta vista é a mais feliz, criança, quando se contemplam de uma só vez todas essas maravilhas, o imóvel posto em movimento, o inaparente tornando-se aparente através das obras que criou. Tal é o ordenamento deste mundo, e tal a bela ordem deste ordenamento. Se quiseres contemplar a Deus através dos seres mortais, desses que vivem sobre a terra, e desses que vivem no abismo, considera, meu filho, como o ser humano é gerado no ventre materno. Examina com cuidado a técnica dessa produção, e aprenda que esta que produz esta bela imagem, esta divina imagem que é o homem. Quem traçou o círculo dos olhos? Quem fez o buraco das narinas e das orelhas? Quem fez a abertura da boca? Quem esticou os músculos e os prendeu? Quem conduziu os canais das veias? Quem solidificou os ossos? Quem recobriu toda a carne de pele? Quem separou os dedos? Quem alargou a planta dos pés? Quem perfurou os córdutos? Quem fez o coração em forma de pirâmide? Quem conjuntou os nervos? Quem ampliou o fígado? Quem fez as cavidades do pulmão? Quem construiu este amplo receptáculo do baixo ventre? Quem fez as partes nobres bem em evidência, e escondeu as reservadas? Veja, quantas técnicas diferentes aplicadas a uma matéria, quantas obras de arte reunidas em uma única figura, e todas admiravelmente belas, todas exatamente medidas, todas diferentes umas das outras. Quem criou todas essas coisas? Qual mãe, qual pai senão o Deus invisível que pela sua própria vontade tudo fabricou? Ninguém afirma que uma estátua, ou uma pintura possam existir sem escultor, ou pintor, e esta criação existiria sem Criador? Ó, cúmulo de cegueira, cúmulo de impiedade, ó, cúmulo de irreflexão. Não separa jamais, meu filho Tat, as obras criadas de seu Criador. Antes, ele, e ainda maior que o que implica o nome de Deus, tal é a grandeza do Pai de todas as coisas, pois em verdade, ele é o único que é Pai, e isso constitui sua função própria, ser Pai. E mesmo, se me forças a dizer qualquer coisa ainda mais ousada, sua essência é criar e produzir as coisas, e pelo fato de que sem produtor nada pode vir a ser, da mesma forma Deus não poderia existir sempre, se não criasse sempre todas as coisas, no céu, no ar, na terra, no abismo, em toda a região do mundo, no todo do todo, no ser, e no nada. Pois, nesse mundo inteiro, nada existe que não seja Ele próprio. Ele é ao mesmo tempo as coisas que são, e as coisas que não são. Pois as coisas que são Ele as faz aparecer, e as que não são contêm em si mesmo. Ele é um Deus muito grande por ter um nome, é inaparente, e muito aparente. Ele que contempla o intelecto, que vê os olhos, é incorporal, multiforme, e mais claramente omniforme. Nada existe que não seja Ele também, pois tudo que é Ele. E, portanto tem todos os nomes, porque todas as coisas nascem desse único Pai, e, portanto também daí advém o fato de não possuir nenhum nome, porque é o Pai de todas as coisas. Quem, então poderá te bendizer, falando de ti, ou dirigindo-se a ti? Para onde dirigir o meu olhar quando quero te bendizer? Para cima, para baixo, para dentro,
para fora. Nenhuma via, nenhum lugar ao meu redor, nem absolutamente nenhum ser, tudo está em ti, tudo vem de ti. Tudo dás, e nada recebes, pois tu possuis todas as coisas, e nada existe que não possuas. Quando eu te cantarei, pois não posso conceber nem estação nem tempo que te sejam concernentes. E por que cantaria? Pelas coisas que criaste, ou pelas coisas que não criastes? Pelas coisas que fizeste aparecer, ou que escondeste? Por qual razão eu te cantarei? Como pertencente a mim mesmo, como tendo qualquer coisa de próprio, como sendo outro que tu. Pois tu és tudo o que sou, tu és tudo o que eu faço, tu és tudo o que eu digo. Pois és tudo, e nada existe além de ti, e até o que não existe, é igual a ti. És tudo o que veio a ser, e tudo o que não veio a ser. Tu és pensamento enquanto pensando, Pai, fazendo o mundo, Deus, como energia em ato, bom, pois criou todas as coisas. Capítulo 5. O bem existe, apenas em Deus, e em nenhuma outra parte. O bem não existe, Asclépios, em nada além de Deus, ou melhor, o bem, é eternamente o próprio Deus. Assim sendo, o bem deve ser a substância de onde procede todo o movimento, e toda geração. Não existe nenhum ser que seja desprovido dela, e que possui, concentrada sobre si mesmo uma energia que mantém em repouso, sem deficiência, e sem excesso, plena, soberana, poderosa, na origem de todas as coisas. Pois quando digo que este que tudo pode, é bom, entendo que é absoluta, e eternamente bom. Ora, esta qualidade não pertence a nenhum outro ser senão Deus. Pois não há nada que lhe falte, de modo que nenhum desejo de posse pode torná-lo mal, e não há nada entre os seres que possa perder, e cuja perda possa amargurá-lo, pois o desgosto é parte do mal, e nada existe que seja mais forte que ele, e que possa tratá-lo como inimigo, pois não é coerente à sua natureza receber qualquer ultraje, nem nada que seja mais belo, e possa inspirar-lhe amor, nem nada que lhe recuse obediência, e contra quem tenha de se irritar, nem nada que possa ser mais sábio, e despertar o seu ciúme. Então, se nenhuma dessas paixões pertence à substância, que lhe resta senão o bem somente? Ora, da mesma forma que nenhum daqueles atributos podem ser encontrados numa substância assim constituída, nenhum dos outros seres possuirá o bem. Com efeito, todos os outros atributos encontram-se em todos os seres, nos pequenos, e nos grandes, em cada um dos seres isoladamente, e nesse vivente que é maior, e mais potente de todos, pois tudo que é engendrado está repleto de paixões, pois a própria geração implica uma afecção. Ora, onde há sofrimento, não existe lugar para o bem, e onde está o bem nenhum lugar há para a paixão. Onde está o dia, não há lugar para a noite, e onde está a noite não há lugar para o dia. É esta a razão, porque o bem não tem lugar no que veio a ser, mas somente no não engendrado. Todavia, como a matéria recebeu por dom a participação em todos os arquétipos, recebeu também a participação do bem. É desta maneira que o mundo é bom, pois produz todas as coisas, de modo que, tendo em vista sua função de produzir, é bom. Mas para tudo ou mais, não é bom, e com efeito, é passível, imóvel, e produtor de seres passíveis. Quanto ao ser humano, o bem se mede nele por comparação com o mal. Pois o mal que não é grande, é aqui embaixo o bem, e o bem daqui embaixo, é a menor porção do mal. É impossível, portanto, que o bem daqui seja inteiramente desprovido de toda a malícia, cá embaixo. De fato, o bem foi tornado mal. Ora, tendo sido tornado mal, não pode permanecer sendo bom, e se não é bom, torna-se mal. Portanto, o bem só existe em Deus, ou melhor, Deus é o próprio bem. Entre os homens, então, ó Asclépios, do bem só se encontra o nome, mas na realidade não se o vê em parte alguma. É efetivamente impossível, pois não há lugar para ele num corpo material que é tocado pelo mal, pelas penas e sofrimentos, pelas concupiscências e as cóleras, as ilusões e as opiniões insensatas. E o pior de tudo, ó Asclépios, é que se confia em cada uma das coisas que acabo de dizer como se for o maior bem,
ainda que seja antes de mais nada o mal insuperável. A glutoneria é a faltura de todos os males. O engano é aqui a ausência do bem. Por mim, rendo graças a Deus do que pôs em meu intelecto, entre outras coisas, isto ainda relativamente ao conhecimento do bem, que é impossível que o bem exista no mundo. Pois o mundo, e a totalidade do mal, como Deus, e a totalidade do bem, ou o bem a totalidade de Deus. Pois se encontram sem dúvida as excelências das belas coisas na vizinhança da essência divina, aquelas que constituem o próprio Deus parecem por assim dizer mais puras ainda, e mais autênticas. É preciso ousar dizer, Asclépios, a essência de Deus, se pelo menos possui ele uma essência, é o belo, e é impossível prender o belo e bom em nenhum dos seres que estão no mundo. Com efeito, todas as coisas que caem sob o sentido da visão são simplesmente imagens ilusórias, e, de algum modo, silhuetas, mas as coisas que não caem sob esse sentido, e sobretudo a essência do belo, e do bem, e, da mesma forma que o olho não pode ver a Deus, também não pode ver o belo, e o bem. Pois estas são partes de Deus,